horário correto para o trabalhador bater o ponto? Antes ou depois que ele colocar o uniforme? A primeira coisa que você precisa observar aí é qual é o momento que a empresa exige que você coloque o uniforme. Muitas empresas, principalmente as empresas grandes, um exemplo muito comum é a indústria do setor de alimentos, exigem que o trabalhador coloque o uniforme somente quando ele estiver na empresa, até mesmo por uma questão de ordem sanitária. Tem muitas profissões que o trabalhador não pode sair na rua uniformizado. Antes dele terminar o expediente, ele precisa retirar o uniforme e só depois ir embora. Portanto, se a empresa faz essa exigência que você coloque e retire o uniforme dentro da empresa, esse tempo que você gasta com isso é tempo à disposição do empregador. Agora, outra observação importante. Algumas empresas se aproveitam desse poder e pedem para o trabalhador se trocar primeiro, colocar o uniforme e depois bater o ponto. Da mesma forma, acontece na saída. O trabalhador termina o expediente, bate o ponto e só depois que ele vai se trocar. Isso está errado. Como eu falei, o tempo de troca de uniforme é considerado tempo de trabalho. O trabalhador, primeiro, ele chega na empresa, bate o ponto e só depois ele deve colocar o uniforme. A mesma coisa deve acontecer na saída. O trabalhador só vai bater o ponto de saída depois que ele tirar o uniforme. Outra coisa que você precisa saber é que existe um limite mínimo de 10 minutos diários. Você conta 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída. Ultrapassou esse limite mínimo, você já tem direito de receber as horas extras. Pode surgir a seguinte dúvida: é impossível que uma pessoa demore mais de 10 minutos para colocar o uniforme. Como eu falei no início, geralmente isso acontece em empresas grandes. Tem empresas que a planta é gigantesca. Para você se deslocar de um setor para o outro, demora muitas vezes mais que 10 minutos. Sem contar que em algumas empresas o trabalhador chega e o uniforme, os EPIs, não estão ali à disposição dele. E às vezes acontece dele precisar ir até a lavanderia da empresa, voltar para o vestiário, se trocar, colocar os EPIs e depois bater o ponto. Nisso daí ele gastou de 15 a 20 minutos, que podem, no final do contrato de trabalho, gerar um bom número de horas extras. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E no seu local de trabalho, como é feita a troca de uniforme?